pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E a nossa receita hoje é incrível, um bolo com ingredientes bem fáceis que com certeza você tem aí em sua casa. E essa, além de ser uma excelente opção para o seu bolo de aniversário, você ainda pode fazer esse bolo também para acompanhar aí um cafezinho, mas é uma massa especial para bolos de aniversário. Vamos começar então a preparar a massa do nosso bolo, e essa é uma das melhores massas que eu conheço. Fica super fofinha e aerada. E eu vou ensinar aqui para vocês de uma maneira bem simples, ok? Então, nós vamos começar aqui falando sobre os ovos. Nós vamos precisar de 4 ovos. E eu separei aqui as gemas, tá? Então, eu tenho aqui as 4 gemas. E coloquei aqui, nessa outra tigela, as 4 claras. Tá um pouco difícil de ver, né? Porque elas estão aqui líquidas ainda. E a minha tigelinha aqui é escura, tá? Mas aqui eu tenho as 4 claras. E é muito importante, quando nós separamos as claras das gemas, nós colocarmos as claras em uma tigelinha totalmente limpa e seca, tá? Quando eu falo limpa, gente, é livre assim de qualquer resíduo de gordura, tá? Não pode ter água, nada disso. Quando nós formos bater aqui as claras em neve, elas não vão ficar tão firmes e aeradas como nós precisamos. E os ovos que eu estou usando são ovos de tamanho grande, aquele que quando nós compramos no mercado vem escrito ovo grande tipo A, tá? Eu pesei ele assim inteiro com a casca e cada ovo deu em média entre 62 a 64 gramas assim inteiro, tá? Vamos precisar também de 1 colher de sopa de margarina ou manteiga, e eu estou usando aqui sem sal e a minha é margarina. Se você quiser usar com sal, também pode, sem problema nenhum, tá? Tenho aqui 250 gramas de farinha de trigo. Se você não tem balança para pesar, você vai colocar 12 colheres de sopa de farinha de trigo cheias. Você pega a sua colher de sopa e vai medir 12 colheres, mais ou menos assim, olha, cheinhas, tá? Colherzinha assim de mãe. 250 gramas de açúcar. E se você for medir em colher de sopa, você também vai colocar 12 colheres de sopa, só que um pouco mais rasas que as colheres de farinha de trigo, tá? Então, a farinha de trigo cheia, o açúcar assim mais rasa. 1 colher de sopa de fermento em pó. Se você for pesar, 15 gramas de fermento. Então, é uma colher bem cheinha, tá? Eu estou usando aqui uma colher medida, mas você pode medir também na colher de sopa onde mediu aqui o açúcar e a farinha. 180 ml de leite, e eu estou usando leite em temperatura ambiente, tá? Todos os meus ingredientes aqui estão em temperatura ambiente. São apenas esses ingredientes para fazermos uma das massas mais fofinhas que você já viu. Então agora vamos começar o processo. Bati as claras então bem firmes, tá? Nesse ponto aqui, olha, que nós podemos virar a tigela que elas nem se movem, tá? E assim que elas estiverem nesse ponto, eu vou colocar aqui aproximadamente metade do meu açúcar. E vou bater novamente até se transformar em um merengue. Vamos lá então. Aqui, pessoal, é muito importante nós deixarmos o merengue firme, tá? Por exemplo, olha, eu puxo aqui, vocês vão observar que ele forma um pico, tá? E fica esse pico aqui também, olha, no batedor, tá? Não fique escorrendo. Por quê? Se nós deixarmos o merengue menos firme do que essa consistência, quando o nosso bolo assar, vai ficar bonito, mas ao retirarmos do forno, ele vai murchar, tá? Isso costuma acontecer com bolos que utilizam essa técnica, né? Ou de claras em neve ou de merengue. Então, é importante deixar bem firme, tá? O mais firme aí que você conseguir. E vocês vão perceber também que quanto mais firme ele fica, mais brilhante ele se torna. Agora, então, eu vou reservar esse merengue. E aqui na tigela onde eu tenho as gemas, eu vou acrescentar, então, o restante do açúcar
e vou bater até ficar um creme clarinho. Não tem problema que eu vou usar as mesmas pazinhas com a clara. Aqui não tem problema, tá? Só não podemos colocar as pazinhas assim com nenhum tipo de resíduo quando vamos bater as claras em neve. Aqui nas gemas não tem problema. Então vamos lá. Bati aqui então, pessoal, cerca de 3 minutinhos até se transformar nesse creme clarinho, tá? E agora eu vou adicionar a margarina ou a manteiga. E vamos bater novamente até dissolver a margarina, tá? Eu estou usando a margarina em temperatura ambiente, então ela já está assim bem cremosa. Bati cerca de 1 minutinho, tá? E agora nós vamos acrescentar aqui, então, o leite, né? Em temperatura ambiente, tá? E também a farinha de trigo. Gente, uma dica para a massa do seu bolo ficar clarinha e bem bonita é você utilizar uma farinha de trigo que seja assim também, bem branquinha, tá? E ovos que não tenham também a gema muito amarela. Quanto mais amarela for a gema do seu ovo, mais douradinha vai ficar a sua massa. Então, se você gosta de uma massa mais clarinha, mais branquinha, procure usar ovos que não sejam caipira e que não tenham a gema muito amarela, tá? Aí você vai ter uma massa bem clarinha. Aqui eu deixei a minha farinha de trigo já peneirada, tá? E agora eu vou bater aqui na posição mínima da batedeira, só mesmo para misturar a farinha. Então, não vou ficar batendo muito tempo, para que também não desenvolva glúten, tá? Então, eu quero uma massa fofinha, vou bater bem pouquinho tempo aqui, só mesmo para misturar a farinha, tá? E na posição mínima da batedeira. Já misturei a farinha, então, ficou essa massa bem bonita, né? Tá uma massa clarinha. Vou colocar aqui, então, o fermento. E agora eu venho aqui com o merengue e vou colocando ele aqui na massa para mim misturar também delicadamente. Então, agora eu não vou usar mais a batedeira, tá? E eu vou colocar aqui metade do merengue, tá? Outra metade eu vou deixar aqui por enquanto, porque fica mais fácil eu misturar assim em etapas. Então, vou misturar essa parte primeiro, eu vou misturando assim, tá? Envolvendo o merengue na massa. Assim que já está envolvido, eu vou colocar então o restante do merengue, tá? Outra metade que eu deixei aqui separada. E agora é só misturar até ficar uma massa aqui bem homogênea, tá? Mas vá misturando assim delicadamente para não perder o ar que tem aqui no merengue, porque esse ar vai garantir uma massa extremamente fofa. Eu vou assar a minha massa em uma assadeira redonda e eu não untei a minha assadeira, eu apenas coloquei aqui no fundo papel manteiga. Eu não vou untar porque eu quero que a minha massa fique bem retinha. Então, gente, esse é um segredinho para sua massa crescer aí reta, tá? Não unte as laterais. Se você não tiver o papel manteiga para colocar no fundo, pode usar também papel toalha. E se não tiver papel toalha, pode untar normalmente como você costuma fazer aí, então, o fundo da sua assadeira, tá? O importante é sempre você colocar a massa em uma assadeira que fique espaço para que ela cresça, tá? Então, a sua massa deve ser colocada sempre até mais ou menos a metade da forma, porque assim a sua massa vai ter espaço para crescer e isso também vai garantir uma massa bem fofinha. Aqui eu dou uma ajeitadinha na massa, tá? E eu não vou ficar batendo a minha forma aqui na bancada, porque eu não quero que saia o ar que está aqui dentro, tá? E o meu forno, ele já está pré-aquecido, já faz uns 10 minutinhos que eu liguei o forno, está em 180 graus. E essa massa assa geralmente em 35 minutinhos. Mas fica de olho aí no seu forno, porque de forno para forno dá diferença, tá? Pessoal, e aqui o meu bolo assou, ficou um bolão, olha só, encheu a forma. E eu acho, gente, que na hora que eu coloquei a massa, eu esqueci de falar a medida dessa forma para vocês, tá? Ela é uma forma de 20 centímetros de diâmetro e tem 8 centímetros de altura, tá? Mas se você quiser, pode fazer também em uma forma 20 por 10. Ela não vai encher a forma, mas também é possível fazer, tá? E se você quiser fazer numa assadeira retangular,
Pode estar usando uma assadeira de 30 centímetros de comprimento por 21 de largura, com 5,5 a 6 centímetros de altura, tá? E agora então eu vou desenformar para vocês verem aqui como está essa massa. Como eu não untei a minha forma, eu já passei uma faquinha aqui toda na lateral. Vou virar ela aqui então em cima de um papel manteiga. E ela é super fofinha, gente, vocês não têm noção. E uma massa super perfumada. Vou retirar aqui o papel manteiga que estava forrando a assadeira. E olha, gente, que linda que está essa massa. Bem douradinha, uma massa bem alta. E, gente, super fofinha. E ela é uma massa também bem estruturada. Você pode estar usando para recheá-la recheios leves, tipo mousses, ou recheios mais pesados, tipo creme e brigadeiro. E ela também é uma massa que aceita ser umedecida com bastante calda, tá? Então, para quem gosta de bolo molhadinho, essa é uma excelente massa. E eu vou cortar aqui a minha massa. Vou fazer aqui 3 fatias, tá? Porque depois eu vou utilizá-la para ensinar vocês a fazerem um bolo de aniversário bem saboroso. Então, eu já vou deixar aqui cortada para que vocês possam ver por dentro o miolo dessa massa. Cortei aqui uma camada, então. Gente, observa como ela é clarinha. E olha que miolo bonito e super fofinho. Também é uma massa que o miolo tem um brilho, porque ela já tem uma umidade natural. Cortei aqui mais uma camada, então, para vocês verem. Fica uma espessura muito boa aqui da massa, tá? E, gente, é uma massa que, apesar de super fofinha, ela tem estrutura. Então, olha, ela me permite manuseá-la, tá? Sem quebrar e sem esfarelar muito. Olha isso. Uma fofura. É uma massa também que, quando recheada, pode ir à geladeira, que não vai ter problema de ficar dura, tá? É muito boa essa massa. E eu espero que vocês tenham gostado aqui, que reproduzam então essa massa e possam aí estar fazendo bolos deliciosos. Termino esse vídeo então agradecendo muito a companhia de todos vocês. Foi um grande prazer tê-los aqui. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!